Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor, né? A todos que essa entrevista vai chegar. Quero dizer que estou feliz, né? Pela oportunidade. Estou aqui com a irmã Odete, né? A esposa do saudoso pastor Raimundo Pereira Filho, que já está com 96 anos de idade. E louvamos a Deus por ela estar ainda conosco aqui. E eu creio que vai perdurar por muito tempo, porque Deus é bom. E eu sou filha do pastor Raimundo Pereira Filho, meu nome é Sara, e estamos aqui para contar alguma experiência, né? Que foram muitas experiências boas, muitas dificuldades que enfrentamos e que o pastor Raimundo Pereira Filho enfrentou, né? Quando pastoreava esse campo, contando com a trajetória desde Canabrava, Paraipaba, no ano de 1964, quando ele ainda era evangelista e foi empossado ali para pastorear o campo de Paraipaba. E o campo de Paraipaba abrangia toda essa região de Trairi, Canaã, Mundaú, Jandaíra, Córrego Fundo, toda essa região, e era um campo muito grande. E o pastor Raimundo Pereira Filho, com todo o seu esforço, ele fazia de tudo para alcançar as pessoas, para visitar as pessoas, para fazer o trabalho, porque ele tinha uma chamada que era maior, né, dentro dele de fazer a obra de Deus. E as dificuldades eram essas de se deslocar dali de Canabrava para vir dar uma Santa Ceia em Jandaíra, a cavalo, e muitas vezes a pé também, juntamente com alguns crentes que naquela época se esforçavam também juntamente com o pastor para fazer a obra, para alcançar as almas. E foram muitas as dificuldades, não tinha carro. O seu carro era o cavalo alazão, quando não era o cavalo alazão, era o cavalo melado, eu me lembro. Eu era criança, mas eu me lembro dessa dificuldade, que é uma lembrança boa, mesmo com dificuldade, mas a gente lembra que Deus, Ele operava em tudo, né? Ele foi muito bom, Deus, nesta obra, nessa trajetória do pastor Raimundo Pereira Filho. E as pessoas também, elas eram muito esforçadas, elas ajudavam. E muitas vezes ele veio de lá de Canabrava para dar a Santa Ceia a um crente lá em Jandaíra, né? E as dificuldades eram muito grandes. E eu lembro que ele se preocupava muito com as pessoas. E ele procurava trazer projetos para beneficiar os irmãos carentes, que na época era muita carência, dificuldade financeira, e ele fazia tudo para ajudar. E tinha um projeto que ele tinha de alfabetização, porque ele conseguiu um projeto americano, né? A gente chamava América, eu não sei agora no momento o nome certo, mas eu sei que não era daqui do Brasil, vinha de longe, vinha da América. E nesse projeto ele conseguiu roupas, alimentação, muita coisa boa que vinha, né, dos Estados Unidos. E ali ele distribuía com os irmãos carentes. E ali era uma festa. Eu sei que se tem alguém ainda vivo dessa época, lembra disso ainda. E tem, porque tem pessoas que às vezes conversam comigo e lembram desse tempo que Deus, Ele se fazia presente nessas manifestações, nessas ajudas, nesse esforço do pastor Raimundo Pereira Filho e na sua trajetória aqui. E ele ficou nessa longa trajetória de alcançar toda essa região, né, com seu esforço, muita dificuldade, porque não era fácil. Sabe que essa região era muito grande, era um campo só. E ele vinha lá de Canabrava no seu cavalinho para cá, Canaã, como eu já falei, e ele sempre fez de tudo, né, para alcançar as pessoas. E ele chegou em outubro de 64
e ficou nessa trajetória de alcançar todo esse campo até 1973. Em 1973, a gente foi dividido o campo, porque o pastor regional, o pastor de saudosa lembrança, Emiliano Ferreira da Costa, achou que estava muito pesado, a responsabilidade estava muito grande, o campo estava se expandindo, as almas estavam sendo salvas, né? E estava muito grande a responsabilidade, e o pastor Raimundo Pereira Filho já não estava mais alcançando por causa de ter crescido muito a obra de Deus, muitos pontos evangélicos, né? Então estava difícil. Então o pastor Emiliano resolveu dividir o campo. Ele dividiu o campo de Trairi, né? Ficou Canabrava e Trairi. E o pastor Emiliano perguntou ao papai, pastor Dico, onde ele queria ficar, se ele queria ficar em Trairi ou se ele queria ficar em Canabrava, campo de Paraipaba. E ele optou por ficar em Trairi, né? E a gente veio em Trairi. E na época, em 73, quando a gente veio para Trairi, a igreja já tinha feito a igrejinha, entendeu? Mas nós fomos para Córrego Fundo, porque não tinha casa pastoral. Tinha a igreja, mas não tinha casa pastoral. Tinha um terreno, mas não era da igreja, e o papai teve que negociar para poder, né, ter o terreno da igreja para fazer uma casa pastoral. E nós passamos assim, em torno de 73, eu acho que 74 até 75, a gente ficou em Córrego Fundo, né? E o papai, ele optou para fazer a sede em Trairi. Eu acho que o amor dele foi tão grande por Trairi que os irmãos até de Córrego Fundo queriam a sede lá. Por quê? Porque já era uma igreja já antiga, o Córrego Fundo é bem mais antigo do que Trairi, né? E os pastores, eles não alcançavam ainda Trairi. Eles só alcançavam mais aquela região de Córrego Fundo. E o papai amou muito aqui a igreja, que optou por fazer a sede em Trairi. E fez, Deus deu graça. E depois, nós já estando em Córrego Fundo, de 73, né? Quando viemos para lá, os irmãos arranjaram uma casinha, eu me lembro muito bem. Essa casinha era do irmão Raimundo Chiquinho, que já dorme com o Senhor. E ele arranjou essa casa e a gente ficou lá até concluir a casa, né, pastoral. E quando ainda não estava nem pronta direito, acho que só cobriu e colocou as portas, a gente veio com mudança e tudo de Córrego Fundo para Trairi, para ficar ali, né, vizinho a nossa sede, que é hoje, né, nosso grande trabalho aqui em Trairi. Então, essas foram, assim, dentre outras dificuldades, que são muitas, mas que Deus deu graça, né? E ele pastoreou esse campo entre Paraipaba e Trairi entre 22 a 23 anos, nessa média, né? E quando foi no 84, deixa eu ver, em 1984, se eu não me engano, né? Ele faleceu em agosto. Jesus aprove, né, a Deus ter recolhido, porque já estava cansado da sua lida. Ele já tinha dado o seu máximo na obra. Ele se doou por esta obra. Ele se doou por esta obra. E é isso. Pastor Raimundo Pereira Filho se doou por esta obra. Era um homem de oração, um homem que, né, que viu a obra de Deus assim como a coisa mais importante da sua vida. Foi um homem muito abençoado. Deus até hoje tem nos abençoado através da sua vida. Tem abençoado a família, a sua esposa aqui, né, já dessa idade. Deus tem cuidado. E eu sei que ela gostaria de falar muita coisa, mas ela tem coisas que ela não lembra, mais, né? Mas eu, por ser a mais nova, eu lembro de muita coisa. Muita coisa. Eu me lembro que uma vez, Wagner, chegou umas pessoas lá em Canabrava ainda. E
e não tinha comida. E a mamãe foi pescar. Mas outras pessoas, outras irmãs. O povo lá era muito carismático, assim, eles gostavam de ajudar com o que tinha. O que eles tinham, foi uma igreja que cuidou muito, lá em Canabrava, no início. Cuidou muito da gente mesmo. E essa mulher aqui, guerreira, ela pescava para alimentar os crentes. Pescava para alimentar os crentes. Isso é muito gratificante, isso é coisa que marcou muita gente. Eles faziam reunião com os irmãos, os trabalhadores, e a gente não tinha... E uma vez também, eu me lembro que era uma escola bíblica dominical, e nós não tínhamos carne. E os irmãos, eles iam de longe para a escola bíblica, para ficar para o almoço, e não voltava. Ficava para o culto, né, porque era muito longe. Então vinha aquelas caravanas de irmãos para ficar o dia todinho, só ia depois do culto à noite. E eles tinham que almoçar e tinham que jantar. E Deus, ele providenciava, não faltava nada. De uma vez, mas de uma vez não tinha carne. E eu não sei como foi que aconteceu. Esse irmão também, ele já dorme com o Senhor, irmão Chico Maroca, o nome dele, ele é de Calubi. E aquele irmão matou uma caça, essa caça se chama-se veado, né? Os pessoal chamam aquela caça veado. E ele matou e trouxe, sem mais nem menos ele trouxe. E é uma história interessante, né? Mas é verídica. É verdade. E eu me lembro que a mãe pegou esse animal e fez desse animal uma iguaria deliciosa, que eu acho que hoje eu não comi ainda coisa tão gostosa, que ficou que não... É assim, não tinha muita diferença da carne que a gente come hoje. E todo mundo almoçou, né? Ficou satisfeito e à noite também ela ainda sobrou e jantou e depois todo mundo foi para o culto e foi uma bênção. E depois do culto eles regressavam para suas casas, né? Daquelas regiões ali por perto. E era assim, a nossa vida ela foi cheia dessas coisas, né? Dessas experiências. São experiências que a gente não esquece, né? E aqui em Trairi, quando ele começou, né, que foi dividido o campo, de 73, que a gente veio para pastorear só Trairi, e aí ficou Canabrava para trás, tivemos muitas experiências boas também. O Senhor se fez presente, Deus abençoou poderosamente esta igreja. Eu me lembro que tinha oração de madrugada e os irmãos vinham lá da Barrinha orar. 4h30, 5h da manhã, os irmãos já estavam na porta. Só que o papai também já estava dentro da igreja, né, esperando os irmãos. E eles vinham e era oração, todas as madrugadas tinha, eu me lembro. Tinha culto matutino, né, muitas coisas que a gente sente falta hoje. Embora que a obra tenha crescido muito, Deus tenha abençoado poderosamente a obra, os pastores que já passaram por aqui. E hoje, né, nós parabenizamos o nosso pastor Sérgio, que está pastoreando esta grande obra, né, que eu tenho para dizer que Deus continue abençoando nosso pastor, né. E é isso mesmo, para que uma obra ela tenha êxito, ela tem que ter os pioneiros para trás com as suas histórias para contar, né. Eu acho que o bom de tudo é isso, que primeiro Deus preparou, assim como João Batista foi preparado para né, preparar o caminho, as veredas de Jesus. Tiveram também aqui na terra os pioneiros, os pastores pioneiros, para fazer isso, né, para que a obra ela cresça. E eu espero que esta obra ela cresça de mais e mais. E que Deus continue abençoando, né, esta obra poderosamente. E diante de muitas outras coisas que nós poderíamos falar, eu acho que isso aqui já é o suficiente para nós saber que Deus, Ele ama esta obra aqui em Trairi, desde o início até agora. Que Deus abençoe. E é isso, gente, um pouquinho só da trajetória do pastor Raimundo Pereira Filho.